E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Gabriel aqui. Tô muito cansado. Hoje o dia foi brutal. Enfim, já vou fazer logo o relatório sem enrolar. Hoje foram 11 horas e 58 minutos de foco, 100 flashcards feitos, já falo que eu fiz no dia. 5 aulas que eu marquei, porque a gente teve muita aula ao vivo, né? Então 5 aulas. E o negócio de questão tá errado. Tá falando 38 ali, só que eu fiz mais, porque eu tinha adicionado as que eu fiz na aula de manhã. Foram 23 questões, 33 questões. Eu acho que foi, não sei, 23, 33, não sei. E eu tinha adicionado as de tarde, né? No caso de agora, que a gente fez em química, mas ele não contou, né? Em física, mas ele não contou. Mas enfim, vamos ao dia, né? O que eu fiz hoje? Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto, 9h32 da noite. Tô finalizando o dia aqui agora, 12 horinhas de estudo. Dia light, mas assim, o que não pegou não foi nem a carga horária hoje, foi as matérias mesmo. Hoje foi um dia muito puxado, muito puxado. Porque foi aula ao vivo o tempo inteiro e foi aula ao vivo muito densa, né? Mas enfim, acordei, era 6 horas da manhã, então acordei no horário normal. Aí fui tomar meu banho, fazer minhas coisas. Quando deu 7 horas eu comecei a estudar. Estudei das 7, sem pausa nenhuma, até 12h30. Por quê? Na verdade eu fiz uma pausa assim, 10h30 ali o professor fez. Porque a gente teve a aula ao vivo de matemática que a gente tem todos os dias, né? Só que além da aula ao vivo de matemática, essa semana começou as isoladas revisionais, né, da plataforma SAD. E aí a gente tem aulas isoladas das matérias de revisão. Então resolvendo exercício, revisão, né? Começou agora, entrou na etapa final aí. E começou já na brutalidade louca, porque a gente teve 2 horas de aula de manhã, de 8h30, não, de 8, 2 horas e meia, né? De 8 às 10h30 com o Renato Passos. Foi a aula normal de matemática, a gente tá fazendo matemática do zero. E aí quando deu 10h30 o Renato ele deu 10 minutos de pausa. E aí a gente tocou de 10h40 até 12h30 de revisional, né? Então revisional de matemática. Alguns conteúdos a gente fez, bastante conteúdos, e a gente vai, pelo que o Renato falou, vamos resolver todas as provas do Enem, antigas aí. Então vai ser loucura, né? E aí só de manhã foram mais de 30 questões de matemática, e toda questão uma aula, né? Então o Renato deu uma aula em todas as questões, muito bom, excelente. Depois eu fui direto pra academia, né? Fui correndo e voltei pra casa. Foi o treino mais rápido da minha vida que eu já fiz, porque eu tinha aula ao vivo depois e eu tinha que estudar ainda. Então eu fiz coisa de 40 minutos de treino, mas deu pra fazer tudo, só não fiz o cardio, né? Fiz o treino correndo, voltei pra casa, almocei, e aí saí 12h40 de casa, quando deu 2 horas eu já tava estudando de novo, né? Tempo de eu fazer isso tudo, tomar banho, comer, ir pro treino, enfim, 2 horas eu tava estudando de novo. E aí eu estudei até umas 3h20, na verdade a aula mesmo começou 3h40, tava marcado 3 horas, só que é o Pedro, né? Aí ele colocou pras 3h30, depois foi começar 3h40. Mas aí isso a gente já até marca no cronograma já. Mas enfim, aí a aula começou, só que antes da aula eu fui revisando, né? Esses flashcards que eu fiz foi nesse período. Eu revisei sistema endócrino e... termologia. Termologia 2. Máquina térmica e tudo mais. Inclusive foi muito bom que casou com a aula de hoje. A aula de hoje, na verdade, foi calorimetria, né? Mas assim, foi como se eu revisei termologia 2 de manhã, no caso de tarde, e agora o capitão revisou termologia 1 com a gente, né? Então, calorimetria, calorímetro, enfim, essas coisas, potência térmica. Foi muito boa a aula. E aí a gente teve aula com a SAD. Cara, que aula fenomenal. Aula fenomenal, só que foram muitas aulas muito densas hoje, né? Então de manhã a gente teve matemática e uma carga muito densa de questão, né? Enfim, você sai destruído. E aí eu fui pra academia ainda, não perdoei, fui pra academia. E aí quando eu voltei ainda a gente teve aula de Brasil República. E aí a gente pegou desde da proclamação da República, a gente já tinha pego, mas a gente fez tipo uma revisão até... a gente viu tudo, né? Viu a República da Espada, fomos até a República Oligárquica, aí Pedro explicou sobre o primeiro governo, o governo provisório de Marechal Deodoro, depois o segundo governo dele constitucional, a Constituição de 41, aí falou do Floriano Peixoto, enfim, tudo mais. Foi muito boa a aula excelente, assim.
E eu tô gostando muito desse curso de História do Pedro, porque ele tá indo muito profundo, sabe? Não tá pegando raso nas questões, tanto que em História, no simulado, eu tive bastante facilidade, né? Tinha algumas coisas que a gente não sabia, que a gente não estudou ainda, igual Revolução Francesa, a gente nada estudou, a gente tá focando agora na história do Brasil. Mais pra frente a gente vai olhar o resto da história, no caso, história global, né? Mas assim, tá sendo excelente, muito bom mesmo, de excelente proveito, muito bom. Tá sendo muito bom acompanhar, principalmente ao vivo, né? É uma das coisas que eu tenho percebido. Acompanhar ao vivo tá sendo muito bom porque ajuda a focar, né? Claro que quando você vê gravado, você vê mais rápido. Você coloca no 1.5, no 2x, você vai pulando. Só que o fato de você estar vendo ao vivo com a turma ali dá um sentimento muito diferente. Tá muito legal. E aí, logo que acabou a aula do Pedro, a aula do Pedro acabou 6h40, eu acho. E aí foi o tempo de eu tomar banho e sentei aqui, eu descansei um pouco, né? Tirei uns 15 minutos ali para eu poder ficar um pouco à toa. E já voltei a estudar. E aí voltei a estudar para a gente poder entrar agora na aula do capitão, né? Foi a aula de física com o capitão. E a aula foi de 7h30 até agora 9h30 e poucos. 9h30, não sei o que. Aula muito boa de calorimetria. Aula excelente. Capitão muito bom. Nunca tinha ido em nenhuma aula dele, porque eu não tenho AVT, né? Infelizmente não tenho acesso ao AVT. Inclusive eu vou mandar mensagem para a plataforma para ver quanto que custa, né? Para eu fazer o upgrade, porque eu comprei ano passado o meu curso. Eu comprei no extensivo que teve ano passado. E aí eu tive acesso no ano passado, só que no ano passado eu não consegui estudar, porque eu estava na escola ainda, né? Enfim, integral, Instituto Federal. E aí esse ano eu tenho até o final do ano, só que eu não tenho acesso ao EVT. Né? Eu vou ver como é que faz lá, se tem como eu fazer, enfim. O que eu tava falando? Sobre o dia, né? Eu acho que acabou o dia, é isso. E eu tava em live o dia inteiro, inclusive, se você não sabe, eu faço live todos os dias de 7 às 9h30 da noite, 9 horas, 9h30. E eu não fiquei entrando no chat, só que teve uma hora que eu vi lá que tava com mais de 300 pessoas. Tava com 300 e poucas pessoas, 310 eu acho. Enfim, fiquei muito feliz. Muito obrigado a todo mundo que tá participando da live. Se você não participa, você tá perdendo. Porque é filé, é legal. Tipo assim, é um local que tá todo mundo ali junto, estudando. E eu tenho recebido muito comentário. Muita gente falando que tá ajudando. Muita gente falando que tá ajudando a focar. Gente disse que não conseguia fazer 6 horas por dia. Tá fazendo 12, fez 11, enfim. E eu tô muito feliz por isso. Tá sendo muito bom, com certeza. Não é algo que me atrapalhe nos meus estudos. Até porque eu não fico olhando o chat. Deixar isso claro logo, né? Porque não sei se tem alguém que chega lá e acha ruim que eu não olho, mas a ideia da live é estudar, então eu não vou ficar olhando o chat. Eu deixo a live aberta ali só pra, enfim, se alguém quiser estudar comigo. Mas enfim, é isso, tá? Esse foi meu dia. Se inscreve no canal aí se você não é inscrito. Eu tô postando vídeo todos os dias de relatório diário, como esse. Eu abro a câmera aqui, na maior sinceridade, falo como foi meu dia. E agora a nota. Eu atribuo a nota 10 com certeza pro dia de hoje. Foi um dia muito bom, um dia que eu rendi bastante. Eu fiz 12 horas, mas foram 12 horas muito bem feitas. Normalmente eu tenho feito mais. Hoje foi menos, justamente porque eu acho que a carga horária pesou por causa que eram muitas matérias muito teóricas, né? Mas enfim, é isso aí. Tô feliz com o dia de hoje e por mais dias assim, vamos pra cima. Treino difícil, jogo fácil. Valeu!